Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes 3. Palavra bem conhecida. Por muitas vezes a pastora já ministrou essa palavra. Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, amém? A cada dia ela se renova. Vamos ler a partir do versículo 1. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajustá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui. A palavra do Senhor que Ele veio nos trazer hoje é sobre o tempo. Muitas das vezes, o quanto o ser humano anda correndo, nós corremos. Essa palavra tem que ser ministrada em mim também. E o quanto nós corremos. Amém? A nossa vida parece até que é uma competição, não parece? Corremos para lá, para cá, parece que estamos numa maratona. O ano nem bem começou e já se iniciou uma corrida. Até quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, olha, ministrar essa palavra no final de ano, né? Porque no final de ano todo mundo está correndo para lá e para cá. Daí na época também o pessoal não vinha para a igreja porque estava correndo atrás de outras prioridades. Só que iniciou-se o ano e a mesma forma, parece que 2026 foi dito assim: é dada a largada para a correria, é dada a largada para a correria, né? E parece que nós competimos com o quê? E corremos para quê? Então o Senhor veio nessa noite a ensinar-nos como usar melhor o nosso tempo. Que quando nós dizemos muitas das vezes, eu não tenho tempo para nada. Temos sim. E o Senhor nessa noite vai nos ensinar, amém? Oh Deus, que nem nas últimas ministrações, onde a Lu ministrou e a pastora. No dia que a Lu ministrou, ela ministrou sobre o tempo também. Deus é o Senhor do tempo. Volte a sonhar. E a pastora também ministrou sobre atravessar o Jordão. Eu acredito que no dia que foi ministrada a palavra volte a sonhar, todo mundo já colocou o pé lá fora, já imaginando que já ia acontecer. É assim que eu saí assim. Todo mundo acredito que pensa dessa forma. O Senhor liberou uma bênção, é agora. Só que tem o tempo de Deus. Temos que saber esperar. É difícil? Claro que é. Agora imagina, quando o Senhor passou as instruções para Josué para atravessar o Jordão. Na hora que o Senhor passou as instruções, ele saiu correndo? Em nenhum momento da palavra fala que ele saiu correndo. Ele seguiu todas as instruções, passo a passo, sem correria alguma. E assim tem que ser na nossa vida. Temos que aquietar a nossa alma. Se nós temos um Deus que tudo provê, nós temos que crer que Ele age. Ele é o Deus do tempo, assim como a Lu ministrou. Agora imagina, eu estava na hora que estava lendo a palavra da pastora, imagina assim, nos tempos de hoje, Deus delega essa missão. O que Josué ia fazer? Sair correndo e atravessar o Jordão do jet ski. Ia colocar a arca do Senhor, ia já correndo ver uma lancha para colocar a arca do Senhor, e já agora, gente, vamos atravessar de jet ski na correria.
Não é assim que a gente faz hoje? Tudo nós fazemos correndo. E por que tanta pressa? Jesus teve pressa? Quando Lázaro morreu, quando Jesus recebeu essa informação, ele saiu correndo? Na Bíblia, se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, em qual momento que fala que Jesus correu para algo? E olha que ele sim teria motivo para correr. Por quê? Ele sim teria motivo para correr contra o tempo, porque ele tinha a humanidade para salvar. E nem por isso ele correu, e nem por isso ele atropelou. Ele foi seguindo passo a passo. Como Deus é maravilhoso, como Deus é organizado. Às vezes eu paro, Senhor, o Senhor é divino, o Senhor é esplêndido. A criação do mundo, Deus, no seu poder, Ele poderia, num dia só, ter criado o mundo. Mas Ele fez uma coisa de cada vez. A cada dia Ele criou algo. Poder para criar num dia só Ele tinha. No entanto, Ele até descansou. Por que será? Deus se cansou? Não. É o ensinamento que Ele traz para nós hoje. Devemos administrar melhor o nosso tempo para viver o tempo de Deus. É difícil? Porque somos tão imediatistas como a humanidade, como nós somos imediatistas. Queremos tudo para agora. Daí por isso que estamos sempre correndo. Por isso que sempre a gente usa aquela frase que o apressado come cru. Porque tudo que é feito de forma rápida não sai perfeito. Não sai. E a gente tem pressa para tudo. Nem quando a gente é jovem, aquela pressa de terminar os estudos, para entrar numa faculdade, para arrumar um bom emprego, tudo já vai passando na mente da gente. Ou às vezes a gente mocinha quer se casar, já pensa em arrumar um namorado para casar, até para sair de casa, às vezes tem algum problema familiar, tudo a gente pensa, não vê a hora de fazer 18 anos para assumir a maioridade, tudo numa velocidade da luz. Temos que ser ponderados, temos que permitir que o Senhor venha nos esquadrinhar. Se nós confiamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele coloca tudo no lugar. Amém? A pressa é inimiga da perfeição. Deus, é claro que Deus não quer que nós fiquemos parados. Se Deus fala assim, que vai derramar uma bênção para a nossa vida, é para nós seguirmos até essa bênção, não correr. Porque o Senhor vai fazer no tempo dele, não é no nosso. Para que correr? Se a gente correr, a gente vai cair. Claro que o Senhor, na sua misericórdia, vai nos levantar. Amém? Vamos desacelerar. Vamos aquietar nossa alma, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. Aí, vou pedir para abrir em Provérbios 19:2. Não é bom agir sem pressa. Quem se precipita acaba pecando. O Senhor não aprova a correria. A correria, eu acredito que o Senhor aprova é quando nós corremos para a presença dEle. Essa sim Ele aprova. Agora Deus não aprova a correria, não aprova a desorganização. Deus organizado, perfeito. Amém? Biblicamente, Ele também não abomina a produtividade. Sim, temos que trabalhar, temos sim que produzir, conquistar sonhos, projetos. Só que essas coisas, como a pastora já mesmo disse, essas coisas vão passar. E o que estamos almejando? Nosso coração geralmente só almeja as coisas dessa terra. Uma casa, um carro, um bom emprego. Jesus volta, isso tudo fica. E o tempo que a gente passou com Ele, o tempo que a gente passou servindo a Ele, como que está?
Isso está tendo qualidade? O tempo para servir o irmão, o tempo para estar orando por uma vida. Olha só, uma coisa que rouba o nosso tempo. Que eu ia falar assim, uma forma que a gente tem, que Deus nos deu para organizar a nossa vida é a agenda. Vocês já notaram que nós paramos de contar os anos, paramos de contar os dias e contamos os anos. O ano passado, o ano retrasado, ninguém conta o hoje. Nós temos que aprender a contar o dia, viver um dia de cada vez, porque a bênção e a graça do Senhor se renova a cada amanhã. É diária. É diária. Amém? E nós corremos desenfreadamente. Isso daqui, isso daqui matou o relógio. Isso daqui matou a agenda. A agenda que nós poderíamos... Quem é que usa agenda? É algo que todos devemos adotar, organizar a nossa vida, os nossos horários. Eu lembro uma vez quando eu morava aqui em Mongaguá, eu vindo trabalhar, eu sempre pegava a multa no mesmo lugar. Por quê? Porque eu estava correndo. Daí a minha sobrinha falou assim, por que você corre tanto assim? Se adianta, se organiza, sai mais cedo. Nós temos 24 horas para se organizar. 24 horas. E agora coloca nessas 24 horas. Quanto tempo passamos na presença do Senhor, servindo a Ele? Quanto tempo? De 24 horas. O culto aqui dura 1h30. Não é nem 10% de 24 horas. Como estamos administrando esse nosso tempo? O tempo é precioso. Para que tanta correria? Por isso que o mundo lá está numa correria desenfreada. A gente já até passou a ter o hábito de falar que minha semana foi muito corrida, hoje eu fiz isso, eu fui no médico, não sei o quê, porque acha até bonito falar que o dia foi corrido, que o dia foi exaustivo. Só que se a gente organiza, a gente nem se cansa. Deus é conosco. Ele esquadrinha o nosso andar. Ele esquadrinha o nosso tempo. Mas assim a gente tem que entregar nas mãos deles, amém? E pressa não é sinônimo de propósito. Jesus não correu nem para ressuscitar Lázaro, como eu já disse. Amém? E nem pressa para nos salvar ele teve. O ministério dele foi curto, nem por isso ele correu. E nem eu lembro quando eu adentrei essas portas, Deus colocou no meu coração que eu ia crescer no ministério. Eu nem imaginava como. Só que a gente acredita que vai ser de um dia por outro. Mas é dia após dia. Só que o crescimento vem se nós estamos inseridos na videira. Daí sim essa semente que é lançada ao solo, ela vai brotando lentamente até assumir o tamanho de uma árvore frondosa. Não é de um dia para o outro, como a gente vê nos desenhos animados. Um piscar de olho, aconteceu. Não é? Oh, aleluia, Jesus. E muitas vezes nós deixamos, às vezes, até de orar, ou oramos rapidamente. Confesso que às vezes eu estou tão cansada que eu estou orando, eu abençoo até Jesus. Eu abençoo até Jesus. Mas por quê? O mau hábito que a gente tem de não administrar o nosso tempo. A gente pode escolher certinho o horário de acordar mais cedo, para ver o sol brilhando, para já de pronto sentir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o amanhã começa, sabe quando? À meia-noite. E às vezes quando o amanhã está começando, a gente nem encerrou. O amanhã está começando e a gente nem encerrou no dia seguinte. Estou falando por mim, que isso me acontece muito. O amanhã já está ali, o Senhor já preparou um novo dia para mim, eu nem encerrei o outro.
E a cada dia Ele derrama sobre as nossas vidas uma bênção diferente. Nos ensina a cada dia algo diferente. A gente tem que permitir o Senhor agir em nós. Amém? Como eu disse, a gente parou de contar os dias. E o Senhor conta os dias. Temos 7 dias na semana. 7. E só 2 para vir no culto. Eu acho pouco. Eu acho pouco porque o tempo que eu estou aqui, e até mesmo em casa, a minha mente, o meu coração está voltado para Ele. E eu sinto falta. Às vezes, quando no sábado de oração, quando eu estou em casa, quando eu estou trabalhando, eu sinto a falta. Como eu queria estar aqui. Uma forma da gente valorizar o nosso tempo é se dedicar ao Senhor. Uma vez eu até falei, antes o nosso tempo está voltado para as coisas dele, para a obra dele, para as coisas do mundo. Servir, estar presente aqui, orando, louvando, é uma forma de estar inserido na vontade do Senhor. Quem dera que o Senhor, no dia que Ele voltar, eu esteja ocupada, preocupada com as coisas dele e não com as coisas do mundo. Eu falo que ministério, chamado, é uma arma que o Senhor criou para que nós estejamos inseridos na vontade dele, que a gente não se distraia com as coisas lá fora, que a gente sim se preocupe com as coisas dele, que é o crescimento do reino. Falar a palavra dele, propagar a palavra dele, tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. E não é pouco. Tem pessoas, há anos eu estou na igreja e tempos eu não vejo milagre. Como assim? No amanhecer ou abrir os olhos é um milagre. Quantas pessoas que se deitam para dormir, para descansar e não acordam? E tem aquelas pessoas que acordam, mas não podem ver porque os olhos não permitem, são cegas. Acho que elas não queriam despertar o amanhã e abrir os olhos e ver tudo em volta, ver a beleza e a criação do Senhor na nossa vida. E a gente corre tanto, que não para nem para admirar a beleza da criação do Senhor à nossa volta. O canto do passarinho, a cor das flores, em tudo a gente pode ver Deus, não somente aqui na igreja. Olhando à nossa volta, a gente vê a mão dele em todo momento, a gente vê o milagre dele. Não é maravilhoso? Oh Deus! Ah, Jesus! E nem Jesus correu. Imagina! Nem Jesus correu. E por que nós corremos? Porque nós corremos tanto. E tudo aquilo que a gente fazemos na correria não prospera, não dá certo. Vamos organizar a nossa vida, reservar mais tempo para Deus. Reservar mais tempo para Deus, porque Ele nos deu 24 horas. E Ele zela por nós 25 horas. Ele não descansa. Até mesmo quando estamos descansando, Ele está agindo e trabalhando a nosso favor. Ele não para. Ele não para. Mas Ele nos permite descansar. Porque foi assim que Ele nos ensinou. Amém? Aleluia. Deus nos chama para viver uma vida com propósito. E esse propósito é como? Organizando a nossa vida, o nosso tempo. Tempo com a família. Eu vejo pessoas que às vezes não têm a alegria de assentar numa mesa para jantar com o seu familiar. Cada um vai e faz seu prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala. Um momento precioso que eles têm de assentarem à mesa, olhar um no olho do outro, perguntar como foi seu dia, qual foi a sua dificuldade hoje.
Não tem mais isso nos lares. Não tem. Agora, se você tem, por favor, cultive isso quanto mais puder. Eu fico tão alegre, às vezes, quando chega a visita lá em casa e as crianças, quando vêm à mesa posta, elas são as primeiras a se sentarem, porque em casa não tem esse hábito de se assentar numa mesa posta. E é ali numa mesa posta que o Senhor fala, que o Senhor ministra, que o Senhor derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, eu creio. E ali que Ele derrama a bênção dele sobre os nossos alimentos. Amém? Aleluia. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Eu ia ler mais um versículo, Salmo não. Deixa eu me localizar. Aí eu escrevi um monte de coisa e já falei quase tudo. Sério mesmo. Para que tanta pressa de sair da presença do Senhor? Na hora que a pastora está aqui, dando a bênção apostólica, que pressa de sair da presença do Senhor. Não é maravilhoso estar aqui presente, sentir a paz? Quantas vezes eu entro correndo atribulada e aqui o Senhor aquieta o meu coração. Aqui todo cansaço cai por terra. Eu sou tomada por uma alegria, pela presença dEle, que eu esqueço tudo lá fora. Tudo. É incrível. Eu esqueço tudo que acontece lá fora. Mas agora que a gente colocou o pé para fora, as coisas do mundo vêm sobre as nossas vidas. A correria. É o trabalho, é a casa, é o filho, é o esposo. Sim, são bênçãos em nossas vidas. E temos tempo, sim, para administrar nossa família, nosso lar. Tempo para conversar com o esposo, com os filhos. Tempo para receber visitas. Como é precioso receber visitas em casa. Assentar à mesa com elas. Ter a oportunidade de falar do agir do Senhor para essas visitas. Olha a oportunidade. Às vezes a gente não precisa nem sair de casa para ir falar do Senhor. Recebendo uma visita que não conhece Jesus, você vai ter essa oportunidade. As pessoas entram lá na minha casa e eles se sentem de forma diferente. Nossa, aqui é tão gostoso, aqui habita o Espírito Santo do Senhor. Ele é morador dessa casa. Amém? Aleluia. E o tempo é fundamental. E no tempo certo, o Senhor derrama sobre as nossas vidas a vontade dEle. Mas a gente sempre quer a nossa vontade, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa para ser curado, a gente tem pressa para receber a bênção. Só que daí, se a gente tem pressa, se o Senhor entrega de qualquer jeito, não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Não é ideal que o Senhor entregue rapidamente. Nem um menino que recebe um carro de presente. Fez 18, daí já está lá habilitado para sair dirigindo aquele carro. Sendo que ele nem foi preparado para receber aquela bênção. Não foi do suor da vida dele que ele recebeu aquela bênção. Foi o pai que trabalhou, no tempo dele entregou. Tem que o jovem se preparar. Quer comprar o carro, quer conquistar uma bênção? Vai ter o tempo certinho para ele guardar aquele dinheiro. Para tudo tem o tempo certo. Tudo. Não tem que ser de imediato. E a gente tem que saber esperar. Aquietar o coração, aquietar a alma. A gente sempre quer para hoje. Vamos abrir em Salmos 90, 12. Ali. Ensina-nos a contar os dias, para que alcance o coração sábio. Amém? Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Só até aí. Pedir para o Senhor nos ensinar.
Ele é o nosso mestre. Quantas vezes nós cantamos aqui que Ele é o nosso mestre? Ele nos deu vida no tempo certo. Amém? E administrando esse tempo, as promessas do Senhor serão sobre as nossas vidas. Porque para tudo, em todo tempo, há um propósito. E nesse propósito tem promessa. E a promessa de Jesus inclui o quê? Vida eterna, a salvação. Ele está sempre conosco até o fim dos tempos. O dom do Espírito, a paz que excede todo entendimento, o perdão dos pecados, provisão para os necessitados, cura, restauração e a capacidade de fazer obras maiores que a dele, a alegria duradoura e a história sobre a morte e sobre o mal, e a vitória sobre a morte e sobre o mal. Essa é a verdadeira promessa do Senhor para as nossas vidas. Não é uma casa, não é um carro, é bênção. Mas isso daqui a gente leva para a vida toda. E a traça, a ferrugem, não deteriora. Porque a graça do Senhor para a nossa vida também é fundamentada no amor e na fidelidade dele. E ele sim realiza sonhos, ele realiza projetos, para que seja no tempo dele e na vontade dele. Vamos desacelerar nossa vida e melhorar o nosso tempo com ele. Muitas das vezes a pastora já pregou aqui. Melhorar o nosso tempo com ele. Priorizamos tantas outras coisas. Quando são as coisas do Senhor, a gente deixa para segundo plano. Agora pensa, na hora que você pede um milagre para o Senhor, Ele vai deixar para segundo plano? Claro que não. Ele não vai fazer isso. Só que a gente faz isso com Ele. Deixa de estar aqui na igreja para Ele estar em outros lugares, outras prioridades. Amém? Kairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo certo, determinado pelo nosso Deus, de realizar os propósitos deles na nossa vida. Amém? E essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu venha também organizar o tempo, dedicar mais tempo a Ele, mais que eu puder, que eu quero estar ocupada com as coisas dele. Imagina que eu falei para o meu marido, imagina se Jesus volta num dia de chuva. Ninguém sai para ir ao encontro dele, ninguém vai sair correndo para ir ao encontro dele porque está chovendo. Não é verdade? O Senhor tem que voltar num dia ensolarado. O dia ensolarado ainda corre o risco, porque o pessoal vai estar na praia. Quantas e quantas desculpas a gente dá para não estar na presença do Senhor? Tudo é muito mais importante. E quando a gente dobra o nosso joelho, eu creio que os anjos do Senhor estão acampados à nossa volta. E o Senhor fala assim: recolhe essa oração que a minha irmã está fazendo. Não, Senhor. Depois a gente recolhe. Pensa se ele pensasse dessa forma. Deixasse tudo para segundo plano, tudo para depois. Tudo que a gente pedisse para ele, ele deixasse para segundo plano. O que seria de nós? Então, enquanto nós temos vida, fôlego de vida, vamos buscar estar na presença dele, buscar estar adorando e glorificando o nome dele, amém? E só assim, na obediência, na presença dele, nós vamos ser mais que bem-aventurados. E as bênçãos dele serão sobre a nossa vida, amém? Amém. Glória a Deus.